Se você gostar, por favor, inscreva-se, diga que gostou e ajude outras pessoas a ter conhecimento deste conteúdo compartilhando. Se você não gostar, por favor, diga também, mas neste caso, coloque nos comentários as suas razões para que nós possamos, eventualmente, modificá-lo e moldá-lo a seu gosto. Mais importante que tudo, se você ficar com alguma dúvida, coloque-a nos comentários que nós certamente a esclareceremos. Muito obrigado por sua participação. Matemática. Introdução à matemática financeira. Matemática financeira obviamente se refere à matemática e à financeira. Matemática é a ciência que investiga relações entre entidades definidas abstrata e logicamente. Financeiro é relativo às finanças, à circulação e gestão do dinheiro e de outros recursos que não estejam sujeitos a reduções ou a encargos. Então, matemática financeira é a ciência que investiga relações entre entidades relativas às finanças, à circulação e gestão do dinheiro e de outros recursos não sujeitos a reduções ou a encargos, definidos abstrata e logicamente. Entenda circulação como o complexo dos fenômenos que integram o ciclo transformativo dos capitais circulantes em novos capitais circulantes ou fixos, e gestão como o conjunto de princípios, normas e funções que tem por fim ordenar a estrutura e funcionamento de uma atividade. Componentes da matemática financeira. Principal, capital, C maiúsculo. Juro, J maiúsculo. Período de incidência do juro, mês, trimestre, ano, etc. Tempo do ajuste ou do contrato, mensurado pelo número, quantidade, de períodos de incidência do juro, T minúsculo. Período de capitalização. Taxa de juro por período de incidência do juro, I minúsculo. Montante, M maiúsculo. Capital é riqueza ou valores disponíveis, recursos investidos ou disponíveis para investimento. Entenda riqueza como o conjunto de ativos que podem gerar renda. Valores, como qualquer título, ações, duplicatas, promissórias, etc., que represente um valor. E recursos, como bens, haveres ou posses. Juro é o valor cobrado por período de incidência do juro como remuneração pelo empréstimo do capital, geralmente expresso como porcentagem do capital emprestado. O juro pode ser juro simples ou juro composto. Para efetivamente remunerar, o juro precisa ter como componente valor que proteja o concedente dos riscos, principalmente da inflação e da inadimplência. Porcentagem é a parte proporcional calculada sobre uma quantidade de 100 unidades. É uma proporção, igualdade entre duas razões, em que uma delas é uma razão centesimal, quando o consequente é igual a 100. Razão é a relação, a comparação entre duas quantidades, grandezas,
mensuráveis e da mesma espécie. Diferença entre elas igual a razão aritmética. Quociente delas igual a razão geométrica. Período é o tempo transcorrido entre duas datas ou dois fatos mais ou menos marcantes. Período de incidência do juro é o período vinculado e referenciado pela taxa de juro. É o período em cujo fim incide o débito ou crédito do juro. Taxa de juro é a relação percentual entre o juro cobrado por período de incidência do juro, como remuneração pelo empréstimo do capital e o capital emprestado. Ela estará sempre obrigatoriamente vinculada e referenciada ao período de incidência do juro. Capitalização é o ato ou efeito de capitalizar, converter em capital, adicionar ao capital. Período de capitalização é o período findo o qual o juro não pago é capitalizado. No juro simples, o período de capitalização é igual ao tempo do ajuste ou do contrato. No juro composto, o período de capitalização é igual ao período de incidência do juro. Montante é o capital acrescido do juro ao fim de um período de capitalização ou ao fim do tempo do ajuste ou contrato. Consideremos um tomador solicitando e obtendo empréstimo de um concedente. Entenda tomador como um indivíduo ou entidade que não possui principal ou capital, mas precisa ou deseja usufruir dele, e concedente como outro indivíduo ou entidade que possui principal ou capital, mas está disposto a ceder o usufruto dele mediante uma compensação, o juro. O ajuste ou contrato estipula que o concedente emprestará o todo, ou principal ou capital, mostrado nas figurações seguintes, constituído de 30 partes, apenas como exemplificação, por 6 períodos de incidência de juro e que o tomador se obriga a devolver ao concedente, no final do 6º período, o todo ou principal ou capital emprestado, acrescido de uma parte dele por cada período de incidência de juro transcorrido. Tracemos um segmento de reta que represente o eixo das abscissas do sistema cartesiano com todas as suas características. Sentido positivo da esquerda para a direita e de baixo para cima. Sentido negativo da direita para a esquerda e de cima para baixo. Contados sempre a partir do segmento de reta. Em seguida, marquemos neste segmento de reta os 6 períodos de incidência de juro. No primeiro momento, início do primeiro período, o tomador recebe do concedente o todo, ou principal, ou capital emprestado,
denominado C, constituído por 30 partes, apenas como exemplificação. Ao final do primeiro período de incidência de juro, ocorre o fato gerador que se concretizará ao final do sexto período, como combinado, do pagamento de uma parte do todo ou principal ou capital emprestado, denominada J, que é nada mais, nada menos que o juro antes conceituado. O fenômeno se repete ao final de cada período de incidência de juro subsequente. Ao final do último período de incidência de juro, o tomador pagará ao concedente, sempre de acordo com o ajuste ou contrato, o todo ou principal ou capital emprestado inicialmente, ouro, acrescido do juro combinado, vermelho. Se você gostou, por favor, inscreva-se, diga que gostou e ajude outras pessoas a ter conhecimento deste conteúdo compartilhando. Se você não gostou, por favor, diga também. Mas neste caso, coloque nos comentários as suas razões para que nós possamos eventualmente modificá-lo e moldá-lo a seu gosto. Mais importante que tudo, se você ficou com alguma dúvida, coloque-a nos comentários que nós certamente a esclareceremos. Muito obrigado por sua participação. Até a próxima. Bom proveito.